eu aceitei de cara porque em todas as oportunidades que quem trabalha com autista tem de falar, né, sobre esse assunto, a gente tem que abraçar a causa e realmente falar mesmo sobre esse assunto, porque ele é estudado desde 1983 e ainda a gente está sem algumas respostas. Então não é um assunto, pode sentar, desculpa, não é um assunto aí que está sendo estudado agora, é um assunto muito, muito antigo e mesmo assim tem muito trabalho aí pela frente, né? Então é recente, na verdade, os estudos em português, os estudos no Brasil, mas de resto a gente tem um centro no Canadá que estuda realmente o transtorno do espectro autista. É um centro aí científico, testado nos animais, são centros aí específicos testados em crianças, métodos que funcionam realmente no desenvolvimento infantil, tá? Então, como a professora já falou, eu sou fonoaudióloga desde 2017 e de cara já entrei nessa população porque eu via que estava se pedindo muito profissionais na área. Então, comecei a estudar muito sobre esse assunto. Recentemente, eu terminei minha segunda especialização em deficiência em educação infantil, né? E junto ali a comunicação alternativa. Então a gente estava analisando que essas crianças precisavam muito de um apoio visual, além só de fala, além de uma comunicação mais ampla. Então a gente precisava de mais estudos para ter aí acesso a uma comunicação mais eficaz dessas crianças. E ali está todas as minhas áreas que eu atuo hoje dentro da fonoaudiologia, né? E elas são mais relacionadas aí mais para a questão oral, questão de articulação do som e também de comunicação. Pode passar. Então a proposta hoje é para a gente falar de transtorno do espectro autista. Vem aí essa abreviação, né, a sigla TEA. Então vocês vão escutar muito eu falando sobre TEA. Então hoje caiu por terra, né, a gente fala aí popularmente o termo autista, mas hoje a gente não pode mais usar só isso, porque hoje ele faz parte de um transtorno, tá? Então foi mudado muitas coisas dentro aí do manual de doenças e aí foi reformulado a nomenclatura do autismo, tá? Só para entender, alguém aqui trabalha com crianças assim, são pedagogos, professores, educadores? Legal. Mais alguém? Ótimo. Parentes autistas? Pessoas conhecidas com TEA? Ótimo. Legal. Então, pode passar. Vai ser muito importante para a gente saber um pouquinho mais a relação aí do transtorno do espectro autista. Então, é um distúrbio neurológico de início precoce. Então, desde criança, desde aí a partir dos 4 meses de idade, a gente já consegue ver sinais do transtorno, tá? Não que um adulto não possa ser diagnosticado, mas quando um adulto é diagnosticado, é porque não prestou atenção nos sinais desde a infância, tá? Então, muitas vezes é o próprio adulto que se olha e fala assim, eu sou autista, porque os pais, parentes não prestaram atenção nos sinais que essa criança apresentou lá no começo lá da sua infância. Também, o TEA ele é caracterizado por algumas características que não têm físicas, né? Muitas vezes não tem fenótipos como uma síndrome de Down. Então ele é muito mascarado,
né? Porque são, muitas vezes, comportamentos ou falhas ou distúrbios no desenvolvimento ali da criança. Então, vamos lá, dessas características aí. Pode ser uma alteração marcante no desenvolvimento da linguagem, então uma falha na comunicação. Muitas crianças aí não verbais, então não falam para o resto da vida, ou não falam por um período longo da vida, tá? Uma falha na comunicação no sentido de usar mais o comportamento dela do que a própria fala, né? Ou gestual, ou também as expressões. Interação social, aquela é uma criança que interage pouco, né? É muito isolada, pouco sociável, tá? Também temos ali comportamentos estereotipados, então as estereotipias estão muito frequentes no autismo, então são elas, às vezes, o flap, o balanço de mão, o correr sem função, o balanço, né? O girar no ambiente, ecolalias, que são ecoar sons não funcionais, então ficam repetindo sons que não fazem sentido dentro de um diálogo, ou muitas vezes ecolalias tardias. Tem crianças que narram um jogo de futebol o tempo inteiro, então não tem momento de silêncio, tá? Então essas são as características importantes aí, principalmente nos comportamentos do TEA. Também nós temos comportamentos repetitivos, ritualísticos, então é normal e é comum as crianças apresentarem o brincar não funcional, então em fileira, carrinhos, rituais de rotina, então sempre tem que fazer daquela forma, sempre come o arroz e o feijão dessa forma, o outro jeito não aceita, sabe? Então são aspectos aí de rigidez mesmo, comportamental. Alterações sensoriais, aí entra questões auditivas, sons, questões aí de texturas, né? Então a gente não percebe muitas vezes que cada coisa tem uma textura diferente, cada coisa tem um cheiro diferente, e para eles isso realmente pode ter alguma disfunção, né? Eles não conseguem suportar mesmo texturas, sons, luzes nos ambientes. E interesses restritos, então muitas vezes a gente chama de hiperfoco, tá? Quando a criança só gosta das letras, quando a criança só gosta dos dinossauros, não tem muito interesse nas outras coisas que a gente pode ter, ou de brincadeiras, ou mesmo interesses pessoais mesmo, que cada um tem. A gente vê que as crianças, se eu der uma bolinha para essa criança, ela faz um urso, então nada criativo, né? Sempre aquele mesmo objeto. E foi mudado, principalmente essa nomenclatura aí, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, porque cada criança é diferente da outra dentro do autismo. Então pode ser que uma criança apresente atraso no desenvolvimento infantil, desenvolvimento de linguagem, mas e aí ela não apresenta as outras características. Pode ser que essa criança apresente comportamentos estereotipados, né, os movimentos não funcionais, mas ela fala e se comunica. Então, é por isso que é muito difícil ainda saber uma causa específica do autismo, tá? Hoje, se a gente pegar alguns estudos e artigos, a gente consegue achar lá que a causa é multifatorial. Então, tem vários fatores envolvidos, mas principalmente fator genético, tá? E aí se justifica muitas coisas em relação ao aumento de casos de autismo que a gente está tendo nos últimos tempos, tá? Então, eles já estão descobrindo que tem sim influência genética. O problema é que não tem alteração cromossômica, como uma síndrome de Down, que a gente tem um cromossomo a mais. No TEA, a gente não vê isso. Não tem dados e provas que justificam, né,
geneticamente ali. Mas o que eles estão achando? Que está tendo muita mutação no DNA. Todo mundo passa por mutação genética, né? Por exemplo, eu sou filha da Cida, do Everson, mas eu não sou igual a eles. É uma mistura de DNA, né? Então, isso acontece também por conta ali que a mulher recebe um cromossomo XX e o homem XY. E aí se justifica uma questão: o porquê tem mais autistas em meninos? Porque o cromossomo X e Y, eu estou falando numa linguagem muito simples para vocês entenderem, já passa por si só uma deleção, uma alteração ali no normal. Isso acontece quando ali lá na questão lá da ovulação, acontece essa mudança mesmo genética, que o homem recebe o cromossomo X e Y, né, essa duplicação, enquanto a mulher XX. E aí já acontece naturalmente essa mudança genética. E por isso os estudos vêm trazendo que por conta dessa alteração, né, e já vem estudos relatando que é nessa alteração que está acontecendo o autismo, muitas vezes, tá? Por herança genética. Então, se eu tenho pais autistas, a probabilidade do meu filho nascer autista é muito grande. Se eu tenho um filho autista, a probabilidade do outro filho ser autista é muito grande. Então, por isso que hoje eles já estão falando que os fatores genéticos influenciam muito, tá? Então, os casos serem mais em meninos, que eu acho que era até uma questão que mandaram, se justifica por conta dessa mutação no DNA aí, tá? Então, que ocorre naturalmente, não que em meninas a gente não vê o transtorno, né, o TEA, mas é muito mais marcante no sexo masculino, tá? E muitas vezes as meninas, o que está acontecendo é que é muito mais mascarado o TEA nas meninas. Então é muito mais fácil a gente olhar para a menininha, ela é muito antissocial, ela não gosta muito de falar, né? É comum a gente fazer isso e falar isso para o sexo feminino, né? Então, assim, por isso que muitos estudos estão trazendo que adultos, mulheres, estão atrás do diagnóstico, um diagnóstico tardio, porque elas mesmas se identificam com o autismo, tá? E fatores também ambientais. Por quê? Antigamente, que ainda não sou mãe, mas tínhamos filhos na população aí muito cedo. Então, assim, era com 20 anos de idade, né, 25 anos de idade. A minha avó, então, acho que foi com 16 anos o primeiro filho, né? E agora a gente está tendo filhos aí a partir dos 40 anos de idade, tá? Então, assim, tá uma mudança na questão aí genética mesmo, tá? Da idade dos pais tendo esses filhos. Vocês sabem que é um risco muito grande depois dos 40 anos, uma gestação, e pode ocorrer vários fatores, não só o TEA, mas como síndromes, principalmente questões auditivas, tá? Depois dos 40 anos pode vir esse risco. E estão pegando dados que a idade dos pais também estão influenciando no aumento de casos, tá? Então, mais uma causa que justifica o porquê a gente está com tantos casos de autista ultimamente. Também fatores aí ambientais de medicação, uso de medicação durante a gravidez, aí drogas, alcoolismo, tudo isso influencia para ter uma mutação no DNA dessa criança, tá? Então, como eu falei, que no DSM-5 eles tiveram que mudar, isso aqui é um manual de doenças, tá? E aí eles tiveram que mudar, porque cada criança tem uma característica diferente da outra. E aí começaram a perceber que não dava para só englobar em autismo e síndrome de Asperger, que é as altas habilidades, que é o jogador S tem,
né? Hoje em dia a gente não usa mais síndrome de Asperger, que é as altas habilidades. Por quê? Eles tiveram a ciência que as altas habilidades também faz parte do autismo. E aí começaram a subdividir ali, antes era o CID-10 com o código F84. Agora a gente já recebe os laudos com CID-11, código 6A02 e separado em 3 graus, o leve, moderado e severo. Então hoje a gente não usa mais síndrome de Asperger e muito menos altas habilidades, tá? Pode ser que venha um laudo para mim falando lá, é um grau nível 1 de suporte, então ele é leve com tendência a altas habilidades, tá? Então assim, mudaram toda a nomenclatura para a gente poder entender melhor essa criança, porque antes era só autismo, mas autismo tem um autista que fala, o outro não. Que suporte, que nível de suporte que essa criança precisa? Ele é dependente de um adulto ou ele consegue viver em sociedade, mas em algumas situações ele precisa de um auxílio, tá? Então foi por isso que também mudaram isso, a nomenclatura e começaram a dividir, tá? Mais uma justificativa do porquê o aumento do autista está acontecendo. Porque agora os médicos, neurologistas, pediatras, psiquiatras principalmente, estão tendo a noção, né, um pouco melhor sobre os casos dos autistas, né, do TEA, e aí estão entendendo também que eles se enquadram dentro dessas 3 divisões aqui, tá? Pode passar. Então, o nível 1 de suporte quer dizer que é o autismo leve, que ele necessita assim de pouco suporte, mas necessita de suporte, tá? Muito se fala aí que, e eu também recebo uns pais falando de TEA, né, de autismo nível 1, graças a Deus ele ainda é autista nível 1, né? Mas também tem suas dificuldades, mesmo sendo o TEA leve, tá? Então nível 1 de suporte. Mesmo uma criança com altas habilidades, que é aquela criança que sabe muitas coisas fora de época, por exemplo, eu já recebi uma criança com 2 anos de idade que lia tudo que eu escrevia, decodificava o que eu escrevi e ainda fazia ação. Então eu escrevia lá, apaga a luz, e a criancinha de 2 anos de idade, que é um bebê ainda, ia lá e apagava a luz. Então assim, domínio sobre línguas que não precisam naquele momento, domínio sobre contas. Então geralmente altas habilidades é incrivelmente perfeito nas exatas. Então eles gostam muito, né? Às vezes o hiperfoco deles é em letras e em números, né? E mesmo assim, a gente apresenta essas crianças apresentam muitas dificuldades, porque elas sabem tanto em uma área que nem era para ela estar sabendo, mas às vezes brincar, ela não sabe, ela não dá conta. Né? Brincar com crianças da mesma idade, um brincar simbólico, criativo, então também se enquadra aqui as altas habilidades, tá? Pode essa criança apresentar dificuldade na comunicação, né, ou nessa interação social, mas isso não limita ela em viver em sociedade, né? O autismo leve também é muito mascarado, porque como ele é bem sutil muitas vezes, né, as pessoas não notam de cara que a pessoa ali tem certas dificuldades. Ou tem pessoas que, dependendo da habilidade que ela está fazendo, aí a gente começa a notar ali algumas características. Mas essas crianças também apresentam muitos problemas na organização e no planejamento de coisas cotidianas. Então, escovar um dente, questões de rotina. Então, aí que eles viram que essa criança precisa de mais suporte.
precisa explicar mais vezes para essa criança, precisa ter um apoio maior. Tem crianças que aceitam a rotina, mas não gostam de quebrar a rotina, então são rígidas nesse sentido. Por exemplo, se os pais sempre vão um caminho lá para o meu consultório e eles mudam a rota, eles entram em crise porque mudaram a rua. Então é a rigidez que a gente não presta atenção normalmente, assim, né? Quem não está dentro do TEA, ou pessoas típicas mesmo, né? Então para eles apresentam muita dificuldade. Nível 2 de suporte, que é o grau moderado, ele necessita aí de um apoio substancial. Então, dependendo de algumas áreas, ele precisa de um suporte a mais do que o autista leve, tá? Então, é comum apresentar aí déficit, então atraso muito grande nas habilidades verbais. Eu recebo muito aqui nesse amarelo crianças com atraso ou não verbais, aí, crianças de 5 anos que não falam nada, ou crianças que já falaram e pararam de falar. Isso acontece muito, a perda de habilidade, tá? Então, o que eu mais recebo também é nesse amarelinho aqui, que é o meio termo entre o leve e o severo, tá? Eu acredito que daqui para frente também vai ter uma nova mudança nesse manual aí de doenças, porque hoje eu já estou recebendo laudos de neuropediatra, né, de psiquiatras, falando assim: essa criança apresenta o autismo nível 1, leve, moderado. Então, ele é leve, mas com pezinho no moderado. Uma criança diagnosticada, ela nunca vai sair do espectro, mas ela pode passear entre os graus, tá? E isso é um perigo muito grande, porque se a gente tem um autista leve, a gente não quer que o TEA seja severo. Então a gente precisa manter ele aqui e trabalhar todas as habilidades que necessitam aqui para que isso não venha aumentar e prejudicar a vida dele, né, para ir para um TEA severo. Também aqui tem as dificuldades muito grandes na quebra de rotina, né, dificuldade e rigidez comportamental. Não que em todos os níveis a gente tem um comportamento inadequado, tá? De birras, crises, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente começa a ver que no moderado começa a ser um pouco mais intenso do que uma criança com o grau leve. E aqui, no grau 3, aí a gente tem um nível muito, muito grande de suporte, uma dificuldade severa na comunicação. Então aí um autista com um grau a mais mesmo de dificuldade verbal, uma dificuldade aí na interação social muito grande. Então é aquela criança que não liga para as pessoas ao seu redor, né? Ou não consegue interagir mesmo com a pessoa ao seu lado. Então necessita de muito suporte e muitos comportamentos severos disruptivos, que são as crises, birras, comportamentos estereotipados que atrapalham totalmente o desenvolvimento. Então, se a criança está lá vocalizando sons, magaga, e fica verbalizando isso, como que eu vou ensinar essa criança a falar funcionalmente? Então, essa estereotipia prejudica totalmente o desenvolvimento dessa criança. Então, isso se chama estereotipia vocal. Ela não fica em silêncio, ela fica produzindo sons não funcionais, ou às vezes até palavras mesmo, sabe? Então, tem crianças que narram um jogo de futebol, crianças que cantam músicas o tempo inteiro. E isso a gente acha assim, pelo menos ele fala. Não, ele não fala. Ele só ecoa um som. E uma dificuldade também aí na cognição, na questão aí da parte neurológica mesmo,
de aprendizagem, uma parte cognitiva. A gente vê aí, esse também é um caso que a gente está notando que está influenciando o aumento dos laudos, né? Porque hoje os médicos já entendem que também uma criança com, por exemplo, um autismo severo, um TEA severo, de nível 3 de suporte, pode ter um outro diagnóstico. Então, uma deficiência intelectual, né, um DI, pode ser que tenha aí uma síndrome de Down, mais uma influência do TEA, então pode ter um diagnóstico secundário, pode ter um TOD e um TEA. O TOD é transtorno opositor desafiador, tá? Então a gente tem outros diagnósticos que influenciam aí, tá? Então os médicos já compreenderam que tudo bem essa criança receber mais de um enquadramento ali para que eles consigam receber o tratamento específico, tá? Pode passar. Então o símbolo, vocês acho que já estão vendo mais esse símbolo aqui do lacinho, né? Hoje a gente já tem estacionamentos, inclusive, vagas, né, com esse símbolo aqui. Antigamente era usado tudo da cor azul, tá? Então era meu mundo azul, coração azul, enfim. Porque a influência do autismo no sexo masculino sempre foi muito alta, né? Mas eles começaram a entender, e com os estudos também, que o aumento de casos em meninas também estava acontecendo. Então tiveram que dar uma reformulada ali. E aí colocaram mais símbolos com quebra-cabeça, né? Porque o quebra-cabeça é um jogo aí de raciocínio lógico. Então cada criança a gente precisa ter um raciocínio lógico, né? E sim, também é algo complexo, né? Porque as pecinhas até falam, no autismo, né, no TEA, as pecinhas não se encaixam, né? Então tem esses termos aí todos voltados para o símbolo do autismo. E também hoje a gente já vê esse símbolo do infinito com todas as cores para representar aí as famílias que convivem com autismo, e também é o símbolo da neurodiversidade aí, das doenças ocultas. Pode passar. Recentemente, estou bebendo uma água. Recentemente, eu digo muito recentemente, tá? Saiu a lei da identificação do TEA. Então, assim, tem leis, normas, artigos que estão saindo agora. Tem coisas que nem saíram ainda, tá? Nem entraram a vigor. Então, as coisas no Brasil agora que a gente sente que está encaminhando aí para um olhar mais específico para essas crianças ou essas pessoas que precisam de um auxílio ou um atendimento específico, tá? Porque antes a gente não tinha absolutamente nada. Igual eu falei, o TEA é complicado porque a gente não tem nada físico, a não ser um TEA específico que é cadeirante, né? Uma criança com muita dificuldade motora, mas uma criança que a gente vê assim, eles não apresentam fenótipos, características físicas que nos marcam, aquela criança ali, né, é autista. Tem crianças que, óbvio, é mascarado, e tem crianças que também a gente consegue identificar, ela é autista por conta dos comportamentos. E eu espero que depois dessa aula vocês consigam também identificar melhor as crianças, tá? E aí criaram um método de identificação, que é esse cordãozinho aqui de girassol, tá? Para representar aí as doenças ocultas. Então não é um cordão de autismo, porque muitas pessoas acham que só porque ela usa um girassol é de autistas. Não, é todas as doenças ocultas. Então uma criança com TDAH pode utilizar, uma criança com transtorno opositor desafiador pode utilizar, né, o TOD, uma criança com dislexia pode utilizar.
Então são crianças que saem do padrão mesmo físico e precisa ser identificado, tá? Nesse artigo também fala que não é necessário ter o símbolo do autismo, né, no cordão. Mas se você quiser, pode utilizar só o cordão de Butéria, que também já serve, tá? Mas ele não é nada válido sem o crachá, tá? Então precisa ter um crachá de identificação junto com o cordão, com o nome da criança e com a dificuldade da criança. Então, se é TDAH, precisa estar aqui escrito TDAH, né? E isso é muito importante, porque às vezes a gente não espera quando a crise acontece, tá? Então não é só pelos benefícios, porque toda criança, toda pessoa que utiliza esse crachá tem sim os seus direitos, né? Dentro dessa Constituição aqui também, dessa lei, que autoriza, muitas vezes tem benefícios de entrada de lugares, então tem que estar identificado, mas também, que já aconteceu muito no meu caso, de ter que ir lá fora do consultório ou na rua para acalmar uma crise comportamental, tá? E mesmo identificado, as pessoas não respeitam. Então já aconteceu de uma criança estar jogada lá no chão, a mãe pedir socorro, ajuda no meio da rua, e aí a gente vai lá para modelar esse comportamento, para ensinar para a criança que não é daquela forma, né? E cuidar também, né, do arredor, que ela não se machuque, né, não se lesione. E as pessoas, mesmo com a identificação, ai filho, você é tão bonito, para de fazer isso, começar a reforçar esse comportamento da criança, tem pessoas pegando na criança no momento de crise, sabe? Então, quando identifica, a gente até ensinou algumas mães que quando está com crachá, é só mostrar para a pessoa intrusa. Ó, ele está dentro do espectro, ele é TEA, tá? Pode me deixar aqui com ele. E a pessoa respeita muito melhor quando está com identificação. E aí você ganha tempo também para olhar essa criança, porque é um risco tanto para si, para essa criança ali, dependendo do ambiente que ela está, tá? Então eu fiz questão de trazer isso para vocês, porque aqui na igreja também é muito bacana, né? Se tiver alguma criança aí dentro de uma doença, de uma disfunção, um distúrbio aí oculto, para começar a mostrar para ela a importância da identificação. A gente nunca sabe quando acontece uma crise, né? A gente para ter ciência mesmo que essa criança precisa de algum nível de suporte, tá? Pode passar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais de alerta. Então eu dividi aí entre bebês, né, que é pouco falado, né, porque é muito mais fácil a gente diagnosticar e olhar mesmo para uma criança com TEA, porque ela não fala, porque ela tem comportamentos estereotipados, mas a gente pode ver aí, pode passar, sinais de autismo desde os 4 meses ali de vida da criança, tá? Eu separei assim para ficar mais fácil e a gente não perder muito tempo também, mas eu separei em categorias. Dificuldade motora, então é aquela criança mole, né? A gente chama hipotônica, que não sustenta o tronco, não sustenta a cabeça, né? É uma criança molenga, ela não senta mesmo com auxílio. Isso de uma criança, eu estou falando de 4 a 18 meses, 1 ano e meio de idade, tá? Então tem que ver o que é esperado para a idade desse bebê, tá? Mas a gente consegue notar que é uma criança diferente, já desde os 4 meses de idade. Então não fica em pé mesmo quando segurado, não engatinha. Isso aqui é só um sinal de alerta, mas não é necessariamente só porque não engatinha que é autista. Não anda, isso que sim é um fator de preocupação. Se a criança está ali com 1 ano e meio e não anda, é muito preocupante. Não tenta pegar objetos próximos a ela, então uma criança pouco ativa mesmo. A gente sabe que se deixar qualquer coisa perto de um bebê, ele vai pegar, ele vai explorar, vai manusear, vai colocar na boca, e essa criança não apresenta esses comportamentos. Ou fica segurando em uma única mão, então um pouco exploradora.
Dificuldade na interação social, então não sorri para as pessoas numa interação. Muito bem, linda da mamãe, poucas expressões faciais. Não faz contato visual, então vocês chamam o bebê ali o tempo inteiro e ele não reage aos seus estímulos de interação. Não reconhece pessoas próximas, então é normal a gente fazer esse jogo de interação com o bebê. Cadê mamãe? E ela olha para a mamãe. Cadê o papai? E ela olha, ela sorri, ela interage. Então é aquela criança que parece ser pouco compreensiva mesmo ali. A linguagem compreensiva dela parece ser muito restrita mesmo. Não demonstra afeto ou vínculo. É aquela criança que se dá com todo mundo, mas que ela é apática assim, no sentido de não ter muitas expressões, né, das interações sociais. E não responde a nenhum tipo de interação, tá? Ou, pelo contrário, a criança desenvolve até 1 ano e meio e ela pode perder todas as habilidades adquiridas, tá? Pode passar. E aí também uma dificuldade muito marcante, além da interação social, até os 18 meses de idade, é aquela criança que não responde aos sons. Aí também tem que estar atento às questões auditivas, tá? Mas assim, um chocalho do lado dela, principalmente sons bilaterais, né? Porque é muito difícil uma criança ainda, dependendo da idade, virar para trás, né? Mas principalmente os sons bilaterais, ela precisa já estar respondendo com uns 4 meses de idade. Não emite sons pela boca, vocalizações, balbucios, dadá, mamá, cacá, tá? É uma criança totalmente silenciosa. Não tem muitas expressões de comunicação, não aponta, que depois do choro, o apontar é a nossa primeira comunicação. Então a criança pega o dedinho dela e começa a apontar, indicando que ela quer os itens que ela está apontando. Então é uma criança que não tem iniciativa de comunicação, não olha para onde você aponta, então o rastreio visual dela é muito baixo, tá? Então, igual eu falei, o autista ele apresenta alterações sensoriais. E aí, muitas vezes o ambiente está com muita luz, muitos estímulos. É o ventilador, é a moto lá na rua. Então, tudo isso atrapalha nessa interação e nessa comunicação ali dessa criança. Não manifesta expressões faciais, né? Ou, pelo contrário, é uma criança que só sorri em momentos que, fora do contexto. Acontece muito também, tá? Não fala palavrinhas, né, simples aí como mamãe, papai. Aqui não, a gente não pede pronúncia certa, né, articulação aí dos fonemas corretamente. Então não é falar correto, é falar. Se falar mamá, papá, já tem intenções comunicativas. Mas com 18 meses aí de idade, 1 ano e meio, pelo menos 6 palavrinhas essa criança precisa estar falando. Isso é pelo menos. Só que a gente sempre quer que a criança fale mais com 1 ano e meio, tá? Não imita outra pessoa, então a gente aprende por imitação, tá? Então é uma criança que eu bato palma e dá repetição, e ela não me responde com as ações motoras dela, tá? Não compreende comandos simples, manda beijo, dá tchau, pega, me dá, tá? E aí, igual eu já falei, pode acontecer muito e normalmente acontece perda de habilidade que já possuía. Então a criança se desenvolveu até 1 ano e meio, como esperado, foi no pediatra. O pediatra falou que estava dentro do esperado, né? Estava ali tudo dentro do padrão mesmo, né? Motor, padrão de linguagem, padrão ali de interação social. E aí, do nada, essa criança para de falar, para de andar, para de ter a interação social. Então também é um sinal de alerta aí nesses bebês. Pode passar. Crianças com 2 anos de idade, então não fala muitas palavras. Aqui pelo menos 50 palavrinhas a criança precisa estar falando, tá? Claro que a gente passou por um período de pandemia. Muitos quadros estão mudando desse padrão de fala
mesmo, né? Porque crianças foram pouco estimuladas durante esse período, então a gente está tendo um atraso de fala muito grande, porém a gente está tendo essa briga por questões assim, ou a gente respeita o padrão de fala, ou a gente deixa essas crianças com atraso. Então a gente ainda tem que considerar que pelo menos essa criança com 2 anos de idade, ela precisa falar 50 palavrinhas, tá? Não forma frases, pelo menos com 2 sentenças, então, quer água? Mamãe, cá, vem cá, mamãe, aqui, sabe? Começa a verbalizar pequenas sentenças para formar uma frase. Não imita também ações ou palavras. Dentro desse desenvolvimento de linguagem, a gente tem um comportamento ecolárico. Então, ecoar o som. Então, faz assim, e a criança faz mamá, mumu, babá, tatá, e ela ecoa o meu som. Não segue instruções simples, então pega, me dá, manda beijo, dá tchau. Não anda de forma equilibrada, e aqui uma das principais características do TEA também, porque eles colocam, a gente já tem uma questão motora deles, então eles posicionam o seu corpo para frente e o pé, e começa a andar na ponta do pé. É muito comum isso acontecer também com crianças a partir dos 2 anos de idade. E não dá a função devida aos objetos, então enfileira, carrinho, não faz o movimento do carrinho de frente para trás, gira as rodas, sabe? Aquela criança que brinca de forma não funcional. Aos 3 anos de idade, e aqui é o que mais vem no meu consultório, casos de autismo, tá? Eu falo que quanto mais cedo, mais a gente consegue chegar ao marco de desenvolvimento daquela criança, tá? Aqui, ainda, a gente consegue recuperar muitas coisas, tá? Mas poderia ter notado sinais antes para ser cada vez melhor o tratamento, tá? Então, hoje vocês sabem que a gente já consegue notar esses sinais lá desde os 4 meses de idade. Então, é uma criança que desequilibra muito, cai muito, repertório pobre ou incompreensivo de fala, e aqui eu não falo de fonemas errados, né, de a criança que troca o L pelo R. É uma criança que às vezes cria a própria linguagem ali para não se comunicar. Muitas crianças vêm com a língua de outros países, com essa idade aqui. Então, eu já tive paciente falando japonês, muitos pacientes falando inglês, tudo isso porque eles não querem falar a nossa língua. Então, a restrição, mesmo na comunicação, vem desse interesse de verbalizar a nossa língua. Falha em compreender comandos, então, pega, me dá, não brinca no simbólico, é uma criança pouco criativa, não dá também função aos objetos, não se interessa em brincar com outras crianças, e isso acontece muito com essa idade. Então, muitas vezes, ou ele quer brincar com um adulto ou com uma criança mais velha, tá? Isso por questões comportamentais mesmo, que às vezes eles não sabem como brinca, não querem dividir a atenção, né? Porque muitas vezes a criança da mesma idade ele compete muito a atenção com eles. Então, tem muitas justificativas do porquê que eles não brincam com outra criança, tá? Já com 4 anos de idade, e aqui ela pode apresentar tudo isso aqui também antes, tá? Não é porque só com 4 anos de idade que ela apresenta essas dificuldades aí. Então, interação restrita, resistência nas atividades de vida diárias, nas AVDs. Então, muita resistência comportamental a escovar o dente, a vestir uma roupa, a colocar um sapato, atividades de rotina mesmo. Eles têm muita dificuldade e precisam de um nível de suporte muito grande, principalmente para fazer isso de uma forma mais independente, tá? Não forma histórias de faz de conta, apresenta muita dificuldade na fala, não usam pronomes, então nos pronomes então é muito comum eles falarem assim, João quer, eles estão falando de si mesmo, então eles não reconhecem si próprio muitas vezes,
tá? Aí entra a área da psicologia para trabalhar o reconhecimento de si. Não entende os comandos, então essa linguagem compreensiva deles é muito falha. Então, eles, por mais que às vezes eles compreendem, eles não fazem por questões comportamentais. Então, depende de cada criança. Tem criança que a gente vê que o cognitivo dela é excelente, é maravilhoso. Mas, quando a gente pede as coisas mais básicas, ela não faz. Aí a gente vê que é questão comportamental. E dificuldade aí de motoras finas. Começa aí, então a gente começa a trabalhar as questões de motoras finas. E é muito engraçado isso, porque se a criança não pega direito num garfo, não corta, ela provavelmente vai ter dificuldade na pega do lápis, na pinça. Então tudo isso influencia uma habilidade na outra, tá? E com 5 anos de idade, além de apresentar muitas vezes tudo isso aqui, é uma criança que não demonstra variedade aí nas emoções, é pouco ativa, né? Fica distraído facilmente, faz pouca interação social, não sabe diferenciar o real do imaginário. Então aqui a gente tem uma influência muito grande para ou eles ficam presos no imaginário e trazer eles para o real é muito complicado, é trabalho contínuo com a psicologia aqui, tá? Ou eles não conseguem imaginar. Tem que ser concreto e coisas reais, tá? Também dificuldades na questão motora fina, nas AVDs, questões de diálogo, muitas vezes falha para eles, então eles são muito objetivos, tá? E aqui, com 5 anos, a gente quer uma criança super tagarela, falante, né? Que conta, que se comunica. E aqui não, a gente tem uma criança com uma dificuldade, ou às vezes de iniciar um diálogo, né? Ou de continuar ali uma conversação mesmo, tá? E também dificuldade de utilizar verbos e plurais. Trabalham muito com essa idade também, então eles falam assim, João bebe água. Então, João, ele está bebendo água. Eles não, uma dificuldade muito grande dessa junção mesmo do endo, essa junção aí dos plurais, tá? Então, é uma dificuldade muito grande que eles apresentam na questão aí de linguagem. Pode passar. Então, para a gente falar de tratamento do TEA, primeiro a gente precisa falar sobre enriquecimento do ambiente. Então, toda pessoa e criança que tenha aí, que esteja dentro do transtorno do espectro autista, precisa ter uma organização no ambiente. É a primeira coisa que a gente pede lá no consultório, desde a anamnese, tá? É a rotina. Trabalhar com essa família em relação a falar muito alto, a falar muitas coisas com eles, tá? Falar para essa família, seja também aqui na salinha, tá? Organização do ambiente. Então, não dá para ser um ambiente agitado, não dá para ser um ambiente com muitos estímulos, e não é só estímulos de pessoas, estímulos nas paredes, nas luzes, tá? Estímulos auditivos. Então, tudo isso precisa prestar atenção na hora de um tratamento eficiente para essa criança. As terapias, né, que é fundamental para que ela desenvolva as habilidades aí. Muitas vezes precisa de uma medicação, então a medicação aí organiza tanto a questão aí da parte neurológica da criança, pode ser medicação de uso aí para organizar o sono, que é onde acontece o nosso desenvolvimento ali, principalmente o desenvolvimento infantil. Então muitas crianças não conseguem pegar no sono ou não conseguem entrar no sono REM, né, no último estágio do sono. Então algumas vezes a medicação vai auxiliar nesses casos. E o treino de habilidades sociais, que não é porque ela não consegue viver em sociedade que eu preciso excluir essa criança. Pelo contrário, ela vai aprender pela repetição, né, em sempre estar inserindo ali, seja na igreja, seja no mercado, seja em ambientes externos aí fora da rotininha dela ali, porque às vezes os pais falam, ela sai, mas só para terapia.
sai só para a escola. Não, né? Uma hora a gente vai sair da escola e aí a criança não vai poder mais viver em sociedade, tá? Pode passar. Rapidamente vou falar sobre as terapias. Então a gente tem aí a grande influência e auxílio da psicologia para ajudar crianças a se reconhecer, igual eu falei, a regular as suas emoções, né? Achar esse autocontrole que muitas vezes elas necessitam, controlar a sua ansiedade, né? Tirar e acabar esses comportamentos disruptivos, então comportamentos inadequados que muitas delas apresentam, comportamentos, não é acabar os comportamentos estereotipados, porque muitas vezes esses comportamentos assim é para autorregulação, tá? Mas pelo menos para dar um equilíbrio. No momento de uma atividade, ele consegue pegar no lápis e fazer atividade. No outro momento, ela está se autorregulando. Então, dar um equilíbrio para essas estereotipias. E também a psicologia auxilia aí na aprendizagem de novas habilidades que estão em atraso. A minha área, né, querida, fonoaudiologia, então estimula muitas habilidades de comunicação, de linguagem, de fala. Também aí favorece na aquisição de habilidades que estão em atraso e melhora aí a interação social. E hoje a gente já tem aí uma parte da fonoaudiologia, que é a que eu estou inserida, que trabalha somente com o comportamento de crianças que apresentam comportamentos inadequados. Tá? Então, assim, além de ser fonoaudióloga, eu tenho a minha especialização, que é para tratar justamente o comportamento dessas crianças. A terapia ocupacional, que é utilizada muito para tornar a criança independente em várias situações, nessas atividades de vida diária, de escovar o dente, tomar banho, questões de motora grossa, motora fina, do brincar também é muito importante, a terapia ocupacional. Aí a gente tem também a terapia ocupacional voltada para a integração sensorial, que pega mais aí os casos de estímulos, de questões sensoriais do ambiente, como sons. Então ensina a ele a como aturar certos sons. E são sons assim, gente, sons de liquidificador, sons de descarga do vaso. Então, nesses momentos, apresenta uma crise muito grande. São sons de buzina de carro, que é incontrolável. Como que você vai parar um carro para falar, pare de buzinar, porque você está deixando meu filho em crise. Então, são luzes no ambiente que você às vezes vai no mercado, você precisa ir no mercado. Como que você vai pedir para apagar a luz? Então, precisa ser trabalhado essas situações. Texturas e odores influenciam muito na alimentação. Então, eu tenho crianças que só comem arroz. Imagina, como que está a saúde dessa criança, em geral. Né? Então, a gente precisa estar inserido. Hoje em dia, uma criança com TEA fica nesse grupo de estimulação aqui, porque cada área é importante para trabalhar uma habilidade ali, né? Ou várias, né? Mas trabalhar em conjunto. Tá? Então, hoje a gente faz um tratamento interdisciplinar aí, para essas crianças. Pode passar. Agora eu vou ficar um pouco mais prático, porque a gente vai falar um pouquinho do que a gente pode fazer para ensinar algumas crianças, né? E principalmente eu trouxe essas alternativas pensando aqui para essa linha da igreja também, o que dá para organizar com essas estratégias, né, para as crianças. E também, se vocês tiverem conhecido, dá para utilizar esses métodos aí. Então, uma das minhas especializações é a comunicação alternativa aumentativa, que foi criada aí para compensar e facilitar permanentemente ou não. A gente pode tirar uma comunicação alternativa, muitas vezes porque a fala aparece. Então, para que você vai se comunicar de outra forma se você está falando? Então, muitas vezes a própria criança ou pessoa deixa de usar a comunicação alternativa
ou tem crianças que realmente não são verbais, tá? Então, foi criado para as pessoas que têm um distúrbio muito grave aí, que não conseguem se comunicar de forma gestual, de fala ou de escrita. Ou também para a gente ter um aumento de repertório, porque muitas vezes a criança só me responde de forma gestual e apontando. Então ela não pode ficar assim para a vida toda, né? Então a gente precisa aumentar o repertório dela de itens mesmo ali dentro da comunicação eficaz. Pode passar. Então o primeiro método que vocês podem utilizar, principalmente aqui na salinha de vocês, é o método TEACH, que muitas escolas e creches já utilizam esse método para organizar um ambiente ou uma atividade, tá? Então, por exemplo, aqui, a Mariana, ela precisa chegar na sala, ela pode ir para o parque, depois tem o lanchinho, depois tem... Sou muito míope, não enxergo. Depois ela precisa escovar o dente e depois ela pode mexer no computador. Então, uma rotina estruturada. Porque eu não preciso ficar falando para essa criança o que ela precisa fazer, porque muitas vezes eles não compreendem enunciados. Então, tudo que a gente verbaliza para eles, isso de uma forma bem generalizada, porque pode ser que alguns compreendam. Mas a maioria tem uma dificuldade muito grande em pegar os nossos recados. Vocês viram ali de compreender comandos? Então a maioria apresenta essa dificuldade. E se eu ficar falando muitas vezes para essa criança, ela não vai entender. E eu sempre dou esse exemplo. Muitas vezes a gente está conversando com a criança e eu falo assim, não pode. E ele só entendeu pode. E antes ele entendeu que o pode é pode sim. É uma coisa de poder positivo. Então, eles às vezes só entendem a última palavrinha, tá? Então, é um método muito bacana para vocês terem aqui na salinha de vocês. Não só para a TEA, tá? Mas para qualquer criança e que pode ser ali utilizada a chegada, fazer uma oração, fazer uma atividade estruturada, aprender da Bíblia, cantar uma música e brincar. Pode ser uma rotina muito estabelecida e isso vai auxiliar qualquer criança, não só um TEA, tá? Tem a mesma coisa, você não pode, às vezes a criança consegue, depois de ficar em uma escrita, então pode ser escrito também. É muito engraçado porque eu me mudei recentemente do consultório e eu estou arrumando aos poucos, né, o meu novo consultório, e a minha criança, que eu atendia no antigo, chegou na sala, ela estranhou o ambiente e ela falou assim, ué, não tem combinado? Porque eu esqueci de colar o combinado na parede que estava lá na antiga sala. Então eu não preciso mais falar nada para essa criança, ela já entende o que pode e esse combinado é assim, o não é um X, que não pode chorar, não pode gritar, não pode quebrar brinquedo, tem o que não pode e o que pode. Pode brincar, pode fazer atividade, pode esperar e acho que é isso. Então assim, não precisei verbalizar os combinados para ele. Ele já identificou que ali naquele ambiente tem regras a serem cumpridas. Ou pode ser dentro de uma atividade, né? Vocês viram que muitas crianças apresentam uma dificuldade muito grande nas atividades de vida diária, ou mesmo numa aprendizagem, vou falar lá de Noé, só separa a história. Eles já vão compreender muito melhor visualmente do que verbalmente, tá? Então assim, ó, aqui a criança precisa acordar, sair da cama, sei lá, colocar o roupão, a roupa e colocar o sapato. Às vezes, separadamente, eles conseguem compreender muito melhor visualmente do que falando. Mesma coisa a ida do banheiro. Eu utilizo muito isso aqui, porque é o passo a passo de uma única atividade. Então, se eles podem ser independentes, porque muitas vezes a gente não deixa a criança mesmo, né, a ser independente em algumas situações,
e aí acaba fazendo por ela. Então acaba abaixando a calça ou facilitando na forma muitas vezes de se limpar, de lavar as mãos. E quando é uma criança já no ensino, a gente tem a tendência de deixar ela ficar mais independente possível. Isso mais quem faz é a parte da TO, tá? Da terapeuta ocupacional. Então, ó, vai lá no quadro, vê o que você precisa fazer agora. E agora? A gente pode ainda separar mais, é pegar o papel para limpar o bumbum, sabe? E começar a separar cada vez mais essas atividades para facilitar o entendimento dessas crianças. Ok? Pode passar. Um método que eu utilizo muito, que a gente chama de baixa tecnologia, que é um método de comunicação alternativa aí, que a gente utiliza essa pasta com figuras, né, para a criança entender que cada coisa tem um nome e um significado, tá? Então aqui a gente utiliza de reforçadores dessa criança, de estratégias de troca de figura. Então se a criança, por exemplo, quer o balão, ela vai lá, pega a figura do balão e me dá. Então são crianças com um repertório muito pobre, né? Ou às vezes quase nada, são crianças não verbais muitas vezes, que eu tento achar estratégias utilizando métodos de uma comunicação mais eficaz. Porque se não utilizar uma comunicação mais eficaz, elas vão utilizar o quê? O comportamento. Então muitas delas chegam para mim batendo, gritando, xingando, enfim, porque é a forma que ela se expressa, né, para solicitar o que ela deseja, tá? Pode passar o videozinho. Então esse caso aí é do Heitor. Eu só peço agora para não filmarem, já tem autorização de imagem, mas só para você ver esse caso aí, recentemente a gente inseriu a comunicação alternativa para ele. E é uma criança com 4 anos de idade, vai fazer 5 agora, mas que não verbaliza de forma funcional, mas tem ecolalias. Então ele fala várias palavras, ele canta várias coisas, mas quando ele quer solicitar alguma coisa que ele deseja, ou quando eu peço para ele falar, ele não fala, ele fica em silêncio, tá? Pode passar. Foguete! Então ele pega a figura na pasta e me entrega. O trem, chuchu. E o último? Caminhão. E foi inserido recentemente o método PEX, que é esse troca de figuras, e até a escola já me comunicou que ele já está pedindo água. Então uma criança que não se comunicava nada, eles não entendiam realmente as expressões dele, a não ser o choro. Então ele chora muito, porque ele utiliza os comportamentos como comunicação. E recentemente a escola me comunicou que ele já está solicitando na pasta, então ele vai lá, pega a figura na pasta e leva porque ele quer água. Então esse é um método eficaz de comunicação de baixo custo, porque é só uma pasta ali que a gente inseriu com, óbvio, a gente tem que ficar colocando cada vez mais itens novos, colocando símbolos novos, porque a gente tem muitas coisas na nossa sociedade, mas uma criança que pega, que não fala nada, que nos comunica e pedir comida e água já é um grande avanço, né? Pode passar. A gente também tem aí dentro da comunicação alternativa esses botões, que ele é uma comunicação aí de médio custo, não é tão caro. O problema dele é que a gente precisava de muitos botões, né, para verbalizar. Por exemplo, assim, aqui eu gravo a minha voz com comida, bebida, ir no banheiro e dormir. E só isso. Então eu utilizo, na verdade, esses botões com crianças ou pessoas que têm muito atraso motor.
Então, que não conseguem mexer muitas vezes no braço, que tem umas questões mesmo comportamentais severas. Então, dá para a gente utilizar aí esses botões. Então, a gente grava aqui o som e muitas vezes eu não utilizo assim. Eu coloco a figura do que quer dizer. Então, eu sempre associo, e é uma coisa que vocês podem ter aqui na prática na igreja, sempre associar uma questão visual, uma figura com um verbal, tá? Isso vai facilitar muito o ensino dessas crianças. Deu para escutar? Então, ela aperta o botão e aí sai o som ali, tá? Pode passar. E tem o de alta tecnologia, que é o que a gente mais utiliza aí hoje em dia, porque a tecnologia veio a nosso favor também para a comunicação alternativa. Então, a gente tem aí tablets, né, de comunicação alternativa, que tem softwares que já geram uma comunicação específica para aquela criança. A gente tem até essa tabelinha periódica aqui da comunicação. Então, essa tecnologia está muito em alta agora para uma comunicação alternativa mais robusta. E, principalmente, um grande desafio é porque é muito caro, né? Então, para ter esse software, a gente tem que ter um iPad. Para a gente ter esse software, a gente tem que pagar uma licença de mais ou menos R$2.000, tá? Então, ele é maravilhoso, porque a pessoa vai clicar ali, vai estar no visual e ainda vai estar na fala também. Então, vai sair o som quando eu aperto aqui em comer, tá? Mas, isso ainda é algo que nos prejudica no dia a dia por ser um método muito caro, tá? Tirando aí das formas de comunicação alternativa, por exemplo, se chega uma criança aqui na salinha para vocês e ela não consegue se expressar de nenhuma forma. O que vocês poderiam fazer nesse momento é utilizar o gestual para amenizar um pouco desse comportamento inadequado que muitas vezes a criança apresenta. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma banana. A criança quer muito a banana. E vocês podem estimular o apontar, que é a primeira comunicação depois do choro, tá? Então, pega o dedinho da criança, encosta no item e dá o item. Simplesmente assim. Não é uma comunicação alternativa, mas eu trouxe para vocês porque muitas vezes é necessário ensinar para a criança como precisa pedir. Se ficar insistindo muito na fala, para que a criança fale mesmo, muitas vezes sendo verbal, a gente pode criar muito mais barreiras comportamentais e a criança vai cada vez mais não verbalizando, tá? Quanto mais a gente insiste na fala da criança com autismo, mais elas param de verbalizar, tá? Então é normal a gente ver tegas não verbais, porque perderam as habilidades, porque lá atrás os pais ficaram insistiram muito nessa fala de uma forma errada, tá? Então é preferível vocês pegarem o dedinho da criança, apontar o item entregado que ficar ali toda hora. Fala comigo, como é que pede? Por favor, sabe? Começar a ter mais empecilhos aí na comunicação dessa criança. Pode passar. E também uma estratégia aí que a gente utiliza para o tratamento dessas crianças, tá? É um fundamento aí da análise do comportamento aplicada. Vem aí com essa sigla ABA, tá? Pode passar. Que vem de origem aí da parte da psicologia, tá? Então é behaviorismo, que é a origem. E aí eles começaram a ver a importância de estudar o comportamento humano, tá? Que comportamento sempre será a relação entre uma ação do organismo e também do ambiente. Eu vou explicar isso de uma forma mais clara.
Então, sempre que a gente está inserido dentro de um ambiente, nós vamos ter ações e muitas vezes a gente vai se comportar de formas diferentes. Então, se eu vou no mercado, eu preciso respeitar a fila e eu vou me comportar dessa maneira. Se eu vou no cinema, eu preciso me comportar em silêncio. Então, o meu meio está mandando para mim ficar em silêncio para assistir um filme. Então, eles tiveram a necessidade de estudar essas mudanças de comportamento que todos nós temos nas nossas vidas. O Skinner, que é um grande aí, psicólogo e também filosófico aí dessa linha de behaviorismo, fala assim, que uma relação operante é definida pela produção de mudanças do ambiente decorrentes da ação de um organismo, as quais, por sua vez, retroagem, ou seja, têm efeitos sobre o próprio organismo que a produziu, alterando a probabilidade de ocorrência futura de ações que produzem efeitos semelhantes. Também ele fala, o homem age sobre o mundo, alterando ao mesmo tempo em que é alterado pelas consequências de suas ações. Então, toda ação tem uma consequência. Então, eles foram analisando, pode passar, que existe uma tríplice contingência, que é aí um comportamento afetado, controlado e mantido por suas consequências. Então, toda consequência, acho que o pastor fala muito aqui, você pode escolher os caminhos, né? E aí você vai ter suas consequências. E a mesma coisa é aqui. Você tem um estímulo que antecede, dependendo da resposta, a consequência vai ser positiva ou negativa, tá? Então, por exemplo, assim, eu estou com muita sede, eu vou lá e peço água para alguém. A minha consequência pode ser positiva ou negativa, dependendo da forma que eu pedir essa água, tá? Se eu fui educada, provavelmente a consequência vai ser positiva, a pessoa vai me dar água. Mas se eu fui mal educado, provavelmente o reforçador não vai chegar até mim, tá? Então, a gente utiliza muito essas estratégias, pode passar, para ensinar as habilidades de uma criança com TEA. Então, esse reforço que tem ali nas consequências, ele pode ser positivo, então sempre acrescenta alguma coisa para essa criança, ou negativo, sempre retira algo dessa criança. Ambos aumentam a probabilidade de fortalecer o comportamento, tá? Pode passar. Nessa situação aqui, essas pessoas estão com muito calor. E aí, vocês acham que se eu solicitar alguma resposta delas, ou solicitar algo para elas, vocês acham que a resposta delas vai ser positiva para ganhar um sorvete bem geladinho? Sim. Então a gente vai reforçar a resposta dessas pessoas para que o reforço seja positivo para elas, tá? Pode passar. Agora nessa situação aqui de frio, eu vou lá, solicito alguma coisa para essa pessoa para que ela ganhe um sorvete. Vocês acham que a resposta dessa pessoa vai ser positiva? Vocês acham que ela vai me responder? Não. Porque o sorvete não é reforçador naquele momento, tá? Se fosse um cafezinho bem quente aqui, um chocolate quente, sim, porque reforçaria o comportamento dessa pessoa. Pode passar. Lembra que eu falei, eu vou falar desse assunto primeiro, daí eu já vou comentar algo aqui. Os pais passaram na frente de uma sorveteria e aí falaram bem assim para essa criança: hoje a gente não pode comprar sorvete porque eu estou sem dinheiro. Acontece. E aí a criança pegou, se jogou no chão, choro, birra, enfim, né? A gente já viu várias vezes essa cena aqui. E aí os pais foram lá, ficaram com dó e entregaram o sorvete para essa criança. Esse sorvete é reforçador para essa criança? Sim. Só que o que aconteceu? Eles reforçaram o quê? O comportamento negativo
acontece? A probabilidade, igual o Skinner falou lá, do comportamento acontecer, seja positivo ou negativo, é muito grande. Então, a probabilidade dessa criança passar aqui na frente de novo e fazer o mesmo comportamento para ganhar as coisas vai ser muito alta. Então, ela não vai muitas vezes entender, porque ela já ganhou assim no dia anterior, tá? Então, aqui é muito importante vocês entenderem isso, tá? Porque muitas vezes a criança vai chorar dentro da salinha. E aí, vocês sabem que muitas vezes o reforço são os pais, é a mãe que ele está pedindo, né? Então, se vocês querem trabalhar para que aquela criança permaneça dentro de sala, vocês não podem chamar os pais enquanto ela está com esse comportamento aqui. Senão ela nunca vai se adaptar, tá? Então, pode sim fazer combinados, né? Então, olha só, quando você fizer essa atividade, eu chamo o papai e a mamãe. Uma tentativa aí de combinado. Olha só, quando você, se você parar de chorar e só ficar aqui no meu colinho até o relógio tocar, coloca no timer, eu chamo a mamãe para vir te buscar. Você está dando estratégias e alternativas. Enquanto ele está respondendo aos combinados, ele está prestando atenção no ambiente. E isso, a probabilidade do outro dia ser mais gostoso para essa criança, ser mais prazeroso estar ali no ambiente, vai ser muito melhor, tá? Então, pode ser que essa criança, nos dias aí, não fala no dia anterior, que é um trabalho aí contínuo, tá? Mas pode ser que a criança vá se adaptando ao ambiente, porque ela vai estar vendo ali em meio que ela está se inserindo, tá? Pode passar. Nós nunca utilizamos a punição, tá? Porque os estudos nos mostram aí que o comportamento, ele não precisa ter situações aversivas, tá? Para a gente ensinar uma habilidade, um comportamento adequado aí para as crianças. E também tem estudos aí que mostram que no momento que se perde o potencial punitivo, a resposta volta a acontecer. Então, muitas vezes, né, a gente, acho que mais a geração antiga apanhou muito, né? Mas provavelmente a dor passou rápido, né? E aí os estudos mostram que a punição passa rápido, o castigo passa rápido. E ele viu muitas vezes que a criança consegue entender que o castigo é algo que passa rápido, mas se acontecer de novo, ele fica mais um pouquinho. Então você não está ensinando muitas vezes uma habilidade para essa criança. Você não está ensinando a como ela pode aumentar o limiar de frustração dela, quando às vezes você fala um não, mas você não está, você está evitando muitas vezes a aprendizagem dessa criança, fazendo dessa forma punitiva aqui, tá? E eu não estou falando nem de conversa, de conversar com uma criança no momento de uma crise ou um momento ali aversivo, no sentido para essa criança de quando vocês repreenderam ela, tá? Eu estou falando de ignorar certos comportamentos que não são eficientes para o desenvolvimento dessa criança, tá? Pode passar. E uma última situação aqui dentro do comportamento, eu quero que vocês entendam que quando as respostas não dão mais acesso aos reforçadores, a gente precisa ali de isso significa que é uma extinção de comportamento, que é, muitas vezes, o nosso objetivo com as crianças lá na clínica, porque a gente não quer mais que elas emitam choro para pedir as coisas, a gente não quer mais que elas nos venham com a heteroagressão, então que venham para cima de agressão, mesmo às vezes quando a gente fala não, quando a gente está ensinando, às vezes a crise acontece com um estímulo muito passado e depois vem uma resposta de agressividade muito grande aí, tá? Então, quando a gente coloca um comportamento em extinção, a gente tem aqui essa curva de variação. Ficou meio apagado aqui, mas vocês conseguem meio que ver que tem outra ondinha? E aí, o que acontece? Às vezes a criança está lá na salinha e ela até entrou bem, ficou bem. Aí, uma criança pegou um brinquedo
veio o choro. Mas vocês entenderam que se eu reforço, seja positivo ou não, esse choro vai acontecer de novo. Então eu tenho que cuidar como que eu vou manejar esse comportamento, né? Muitas vezes a gente consegue, né, quando não é criança aí, atípica, a gente consegue dar uma conversada, elas são muito mais colaborativas. Agora, crianças atípicas, nem conversa basta. Isso pode até ser um reforço negativo. Então, muitas vezes a gente precisa deixar ela se autorregular. Então, mesmo do ladinho dessa criança, vocês podem ficar ali como um apoio, mas sem muito contato com essa criança, no sentido de reforçar. Vocês não podem fazer com que esse comportamento seja com intenções, muitas vezes, ali de acontecer de novo, tá? Vocês podem sim falar assim, olha, não é legal. Quando você parar de chorar, a gente conversa. Você já deu o recado, mas não ficar falando muito, tá? E isso se justifica muito, porque quando a gente tem uma criança com crise, com um pico de variação muito grande, então ela chorou, aí ela variou para um grito, ela variou para jogar os brinquedos, ela variou para autoagressão, ela variou aí para heteroagressão. Aí nada dá certo, porque vocês entenderam que não pode reforçar. E ela vai lá e bate a cabeça na parede. Hoje vocês podem perceber que alguns autistas batem muito a cabeça ou se autolesionam porque em algum momento foi reforçado no pico de variação comportamental, tá? Então a probabilidade dela fazer de volta esse comportamento é muito grande. Então a gente quer colocar em extinção. Então cuida dessa criança para que ela não se machuque, né? Bota a mão assim por trás dela, senta do ladinho. Eu gosto sempre quando a gente tem uma base. Então é base ou no chão, né? Na cadeira não é legal porque elas se jogam da cadeira, né? Então uma base sólida, firme, para que vocês fiquem ali acalmando no sentido de estou aqui do seu lado. E não precisa dar muita atenção nesse comportamento, tá? Assim que ela acalmar, vocês vão ver que a curvatura de variação vai diminuindo e o que vai voltar é a cognição dela. Porque quando a criança está chorando, em crise mesmo, a gente não está falando de uma birrinha simples, é em crise de comportamento, o cognitivo dessa criança rebaixa. Então não adianta ficar falando com ela, não adianta ficar tendo combinados ali naquele momento, porque ela não está te escutando. E isso pode provocar ainda mais que a variação de comportamento aumente, tá? Então é muito legal que vocês só permaneçam do ladinho dela ali, pode dar um suporte, pode dar um acolhimento, mas sem muitas atenções a esse comportamento. Assim que, por exemplo, um choro for baixando, a gente já tem o cognitivo aumentando. Aí sim a gente pode falar com essa criança. Olha só, João, eu não vou remeter o que ela fez, ele fez de se jogar no chão, ele fez desse comportamento. Eu vou falar assim, olha João, vamos ali pegar a bola? Tira o foco. E assim vai trabalhando a extinção de comportamento. Essa criança muitas vezes vai testar de novo para ver se funciona, mas vocês vão estar ligados que ela apresenta variação comportamental e vocês vão fazendo a extinção desses comportamentos inadequados para só aparecer aí as habilidades dessa criança, tá? Então isso tudo é ciência que me mostra, tá? Não é vozes da minha cabeça. Pode passar. Então, como que a gente ensina aí novas habilidades para essas crianças? Eu estou acabando. Sempre na presença aí de reforço em determinadas condições e situações, e eu não reforço quando a minha resposta não é esperada, ou na ausência dessas condições ou situações. Então, muitas vezes lá, a criança, a gente já entendeu que ela gosta muito de carrinho, mas sempre essa criança, e eu não estou falando só de TEA, isso dá para utilizar com qualquer tipo de criança, né, típica ou atípica,
ela tem uma crise comportamental porque ela não divide os carrinhos, normal acontecer, certo? Então a gente já sabe que o reforço dessa criança são os carrinhos, tá? Então é tudo que ela mais deseja, o que ela mais gosta dentro ali da salinha, tá? E aí a gente vai utilizar, por exemplo, esses carrinhos como uma forma de reforço. Aí ela chegou, uma criança autista para vocês, e vocês precisam fazer com que pelo menos eles permaneçam dentro da salinha. E vamos fazer uma breve análise. Essa criança corre muito, então geralmente, lembra que eu falei dos comportamentos estereotipados, né, e movimentos ali não funcionais. A estereotipia está muito alta também. Comportamento de gritar, altíssimo. E não adianta vocês falarem para de gritar, que é aí que eles vão aumentar a intensidade vocal, tá? E o comportamento, uma habilidade, pega uma habilidade muito básica, que é sentar. O ato de sentar está baixíssima, porque ele está muito agitado. Essa criança está muito desorganizada. E lembra lá que eu falei que a primeira forma de tratamento é a organização ambiental, né, do ambiente? Então a gente vai pegar essa única habilidade, pode passar, trabalhar com ela para que essa habilidade positiva do ato de sentar aumente e as negativas diminuam, tá? Então qualquer um pode fazer isso, né? Pais de autistas têm a responsabilidade de fazer isso, a gente sempre fala com eles para organizar o ambiente, então não adianta nada vocês fazerem um trabalho legal aqui de inclusão na salinha, um trabalho legal com essa criança de inserção mesmo nas atividades, e às vezes na escola vocês veem que os pais relatam que ele fica muito solto, né? E seria muito interessante a Igreja Ágape ser um referencial, né? Porque eu sei que tem muitos pais que gostariam de trazer sim os filhos, até depois eu vou relatar um caso que a mãe é cristã, mas impossível de levar, né, ele para dentro de uma igreja. Então, assim, seria muito, muito legal. Hoje a gente já tem, principalmente a Igreja Alcance, que tem uma salinha estruturada, né, que tem ali adaptações de material, mas ainda é muito pouco, porque Curitiba está sendo um centro de referência para essa população. Então, tem muita gente que vem de fora para ter acesso aqui ao tratamento, tá? Então, principalmente porque aqui a gente está com os melhores aí, neurologistas, neuropediatras. Então, como eles estão na mídia também, isso facilita para que essas crianças venham para cá, tá? Então, hoje a gente tem muitas crianças de fora, de outros estados, vindo para cá para tratamento. E aí, chegando nessa salinha aí, a gente vai aumentar a permanência dessa criança ficar sentada. Como que a gente faz isso? Pode passar. Nós vamos ali reforçar tudo que é positivo e reforçar negativamente o que é negativo, tá? Ou não reforçar. Então, se a criança entrou na sala, vocês já vão ofertar um reforço. Se é o carrinho, já dá um reforço. Vocês querem que ela não imite esse comportamento. Se ela permaneceu sentada por 5 minutos, poxa, é um reforço a mais. Pode ganhar outro carrinho, ou você pode inserir, a gente tem reforços tangíveis, que é tudo que a gente pega, então, às vezes alimento, às vezes os brinquedos, e os sociáveis. Então, o social, parabéns, muito bem, você está sentado, é isso aí. Isso aí aumenta muito a probabilidade dele ficar e permanecer sentado. A mesma coisa de uma professora que dá um 10 no caderninho com estrelas, adesivos. A probabilidade de essa criança estudar para ganhar estrelas, adesivos, é muito grande, tá? Aí, até às vezes eu coloco essa habilidade de sentar em timer, né? Sempre em estímulos visuais, então seja rotina de sala, seja no timer do celular, dá para utilizar essa estratégia. Aí vai aumentando o tempo gradativamente até vocês verem que a habilidade de sentar foi aprendida. Tá? E aí vocês podem ir mudando a habilidade de saber uma história da Bíblia. Poxa, que bacana, uma criança, né, aprender uma história que seja da Bíblia. Tá? E aí vai aumentando até esse repertório dessa criança. Então isso a gente não utiliza só em ambiente clínico,
dá para utilizar a ciência ABA em todos os momentos da nossa vida, tá? Mas isso requer tempo, monitoramento constante, porque nem tudo são flores, é um dia de cada vez, tá? Elas modificam muito. Pode passar. E para finalizar, eu trouxe um estudo de caso aí desse meu pacientinho. Vocês vão ver nesse vídeo que tem várias situações aqui. Ele tem 8 anos, ele já veio para mim com essa idade, com um histórico de abandono terapêutico muito grande, então nenhum terapeuta conseguia dar conta dele, tá? Vocês veem que ele tem uma massa muscular muito grande, ele é pesado. Com crises, ele é nível 3 de suporte, então autismo severo aí. Com comportamentos heteroagressivos, então ele se comunica principalmente com um comportamento inadequado, com a força dele, tá? Os pais são idosos, então imagina andar com ele de ônibus, é muito difícil. Vocês estão vendo que na mesa aqui, acho que depois é interessante apagar a luz, tem o Lego, tem os carros, tem o tablet, e o meu comando é para que ele sente. Por quê? Aqui foi bem no começo do tratamento dele. Fazia sol, fazia chuva, ele fugia da sala de aula, escola regular, e ficava o dia inteiro no parquinho. Então ele ia para casa todo encharcado, molhado, e era o único jeito dele permanecer dentro de uma escola, com 8 anos de idade. Então, em nenhum ambiente fechado ele ficava, tá? Comportamento de sentar, ele é muito, além de comportamento vocálico, ele tem uma agitação psicomotora muito grande, então ele não para sentado, ele não para quieto, tá? E aí vocês vão vendo que eu estou até segurando a mão no X, porque a gente tem um protocolo de segurança, é impossível falar dele hoje, porque é muita coisa. Mas a gente tem alguns protocolos de segurança a seguir, tá? Com essas crianças que entram em comportamentos disruptivos. Mas o que é mais importante falar para vocês, cuidem de vocês e da criança, porque qualquer coisa que acontecer com a criança, vocês também são responsáveis ali dentro dessa linha, tá? Então, é algo que a gente precisa ter essa noção também. E nunca fique de costas para essa criança. Sempre de lado ou de frente para você ter melhor manuseio. E também, vocês vão ver que eu não insisto muito. Eu dou um comando, pego e sento. Eu não fico insistindo para ele sentar. Pode colocar, por favor. Pode tentar? Tenta. Ele quer me agredir e também me puxar para a porta, porque ele não quer ficar sentado. Também a gente tem a ajuda da psicóloga aí. A escola, eu mostrei o timer, então a gente utilizava várias estratégias com ele. Até a comunicação alternativa aqui do lado, a regrinha de comunicação. Aí a resposta não está sendo adequada. O que a gente começa a fazer? Reforço negativo. Tirar o reforçador dele. E não fico insistindo. Ele sabe o que tem que fazer. Ó, a variação de comportamento. Ele vai para me bater, depois grita. Quando ele vê que está perdendo o controle, até ele dá uma acalmada, porque a gente está tirando o reforço dele. Nesses momentos é nítido quando a criança perde o controle com o reforçador, quando não tem mais acesso aos reforçadores. Eu não utilizo força, eu só preciso fazer um X na mão dele, tá? E muitas vezes eu levanto só para eu não colocar força na minha mão.
Então eu não posso machucar ele. Ele precisa estar seguro, tá? Pode passar para o próximo, por favor. E aí a gente começou esse trabalho muito grande com ele, trazer estratégias para que ele permanecesse em sala. Então eu sou fonoaudióloga, ele não é verbal aí. Por mais que eu preciso trabalhar a comunicação e fala, como que eu vou inserir alguma coisa com essa criança? Não tem como. Então a gente precisa organizar ela de uma forma mais eficaz. Pode apagar para mim, por favor? Então eu trouxe uma bola. Depois essa bola não deu certo. Piorou o comportamento. Normal acontecer. Depois a gente teve que tirar essa bola. Pode... Não, acho que é o anterior. É vídeo. Ânimo! Vai lá! Então o objetivo é que ele fique dentro de sala. Pode pegar. Ânimo! Vai lá! Yes! Caiu! Quem desce? Balão! Balão! Que mais? Foguete! Tem tudo! Reforço aqui! Yeah! Você... O ideal era eu tirar a bola para entregar só quando ele me respondesse adequadamente. Mas, às vezes, tem situações que a gente precisa dar com o reforço ali e depois dar um reforço diferencial depois da resposta positiva. Pode passar. Aí, ele não é verbal e aí a gente teve que inserir, lembra a pasta de comunicação text, troca de figura, e ele foi extremamente bem. Tanto que aqui é uma das últimas fases do PECS que a gente utiliza uma régua de comunicação. Então ele já está formando frases. Eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando eu organizei a cabecinha dessa criança para uma comunicação mais eficaz, olha o que aconteceu. Pode... O que você quer? Os carros? A fala apareceu com 8 anos de idade, tá? Então é muito emocionante esse caso. Pode passar para o outro, por favor? Porque imagina, gente, 8 anos de idade, essa criança não se comunica bem, só é muito agressivo, era, né? Muito agressivo. A mãe só levava para a clínica, né? Porque para a escola ela levava, olhe lá, porque ela sabia que só ficava fora da escola. As professoras diariamente reclamação sobre reclamação, porque a gente sabe que na escola não é só essa criança, são outros alunos junto com essa criança, né? A gente também encaminhou ele para uma escola especial, porque a gente via que não faz sentido ele estar numa escola regular, ele não está acompanhando, né, o ensino das outras crianças. Na escola especial, eles quase fizeram uma cartinha relatando que ele era o pior aluno e que eles, na escola especial, que eles não conseguiam lidar com essa criança. Então é muito triste a história dessas crianças, principalmente para os pais que querem dar uma qualidade de vida, os pais mais de idade, principalmente, que sabem que daqui a pouco não dá mais para sair de casa. E o que vai ser dessa criança? Né? Esses pais são cristãos também, então em rede de igreja jamais ficaria, tá? Então assim, eles precisam uma vez ficar com o pai, uma vez ficar com a mãe, ou nem vão, tá? Porque às vezes precisa do auxílio dos dois ali. Assim que a fala foi saindo, ele começou a ecoar todas as minhas palavras, então tudo que eu falava para ele, ele repetia. Mas com 8 anos de idade, gente, vai ter muitas trocas de fala. Então, os bilabiais, que a gente chama de encostar um lábio no outro, não tinha, porque a arcada dentária dele era muito grande. Ele
ele era hipotônico, mole, pouco estímulo, pouca mastigação, apesar dele ter um sobrepeso, né, ele também tem compulsividade alimentar, ele não mastiga, ele já engole o alimento. E são alimentos bem restritos que ele gosta, tá? Então a gente tem pouco estímulo ali na região oral. Respirador oral, então ele fica o tempo inteiro com a boca aberta. Então ele era um combo de habilidades que a gente precisava trabalhar. E eu fiz questão de mostrar esse vídeo aqui, porque, gente, aqui é a primeira vez que ele bebeu água com 8 anos de idade. Então, quando eu falo de habilidade simples de sentar, é a habilidade simples de beber água. Ele não aceitava água pura, somente, às vezes água com suco, né, diluído. E olhe lá. E aí eu tinha que fazer exercícios para que ele fechasse a boca, né? Porque muitas vezes o B, B, M, P, a gente precisa encostar um lábio no outro para poder sair a produção desses fonemas. E nem isso, manda beijo. Ele não podia fazer, porque ele era totalmente com a arcada dentária aberta. Aí eu comecei a fazer, antes da introdução de água, exercícios para fechar um pouquinho esse selamento, para fazer o selamento labial. E aí para ele poder fazer pelo menos uma sucção de canudo e talvez uma aproximação de água. Aí foi a primeira vez que ele conseguiu beber água. Arrasou! E é rapidinho, porque ele bebe agora litros de água, tá? Então, a gente precisa, não pode desistir dessas crianças, né? Pode, acho que tem outra... Tem outra ou não? Então, como ele tinha uma hipotonia muito grande, isso eu estou falando de 1 ano e meio de tratamento, tá? Só porque, mas assim, é um tratamento intensivo que a gente teve que ter com essa criança. Não é qualquer tipo de tratamento, tá? E tudo alinhado, a família alinhada, né? As pessoas alinhadas. Uma falha muito grande na escola, mas a gente está em continuidade, assim, grande, assim, de comunicação com eles, para alinhamento também. Mas a gente conseguiu muitas coisas com ele. Pode passar. Feliz, Fabrício? A psicóloga, Feliz. trabalhando as expressões faciais. Olha o selamento dele como está melhor da boquinha. Ele já tem um planejamento motor muito melhor. Ele está tentando fazer cara de feliz. Olha só o planejamento dele, né? De feliz, a língua vai para fora. Ele tem um erro no planejamento, mas ele já está selando mais a boca. Ele está tentando projetar a expressão. Antes nem nada de resposta adequada, tá? Pode passar. E hoje, esse carinha aqui tá muito melhor. Ele vem, eu não tô tendo mais ele, mas a mãe, quando me autorizou a mostrar os videozinhos dele, o último atendimento foi agora em dezembro, então essa foto é de dezembro. Ele tá indo muito, muito bem. Ela manda vídeo que ele sente falta, então ele fala tia Def, então ele já tá formando frasezinhas, mesmo com pronúncia, erros ali na pronúncia, mas está verbalizando. Ele está muito mais flexível no comportamento, não que não tenha comportamento inadequado, mas assim, ele está conseguindo viver mais em sociedade. E um relato da mãe que me chamou muita atenção, ele participou de 2 festinhas de aniversário, com 8 anos de idade. Então é isso que eu falo de interação social, sabe? De trabalhar isso, né, às vezes numa igreja, para que ele possa pelo menos ter um mínimo de qualidade de vida, participar de mínimas coisas, né? Que pra gente, a gente não dá valor ao sentar em um ambiente, a beber uma água, mas para essas crianças muitas vezes é o necessário, é o que precisa para estimular mesmo essas habilidades básicas para a gente aí conseguir pelo menos um mínimo de qualidade de vida para essas crianças. Tá? Então eu acho muito legal a igreja ter aberto sobre esse assunto. É um assunto muito denso, é um assunto muito complicado mesmo de ser entendido, né? Até os estudiosos usam esse termo, porque cada criança tem um jeito, cada criança
criança tem uma forma de se expressar. Uma criança com nível 3 não vai ser a mesma criança do mesmo nível, vai ter características diferentes, tá? Então a gente precisa ter um olhar melhor para essas crianças, tá? É uma sala mais eficaz, né? Imagina a igreja Ágape ser uma igreja não com igualdade, né? Mas com equidade, fazer a diferença para essa criança, né? Tem uma imagem muito legal que eu gosto dela, dessa explicação de igualdade e equidade. São 3 pessoas que estão estão em cima de uma caixa, uma maior, uma menor, uma média e uma pequenininha. Elas não estão na mesma, estão iguais, só que cada um com a sua visão. Não vai ser a mesma coisa. Agora, equidade é ver que a pessoa maior não necessita de um caixote, que a média precisa de um caixote e a menorzinha precisa de 2 caixotes. Então eu sempre gosto desse termo de equidade, fazer a diferença, mas adaptações específicas para aquela criança em específico, tá? E não de forma geral, tá bom? E aí, para finalizar, qual é a melhor estratégia de ensino? Não tem resposta certa, né? São combinações aí de estratégias e de adaptações constantes. Então não é de uma hora para outra que o Fabrício começou a falar. Foi na repetição, foi aí na insistência de um comportamento adequado, pode passar. Muito estudo. E mesmo os estudos a gente fala assim, ai meu Deus, vamos adaptar até o estudo, porque é o Fabrício, não está dentro do estudo, tá? Então aqui são sugestões que eu gosto muito dessas leituras, principalmente aqui quem quer ensinar uma criança de habilidades aí, que é quando a criança não apresenta nem as habilidades básicas que a gente espera. Então esse livro é muito bacana, tá? E pode passar? Pode passar? E é isso. Quem quiser também mais, eu tô lá no meu Instagram e lá sempre posto algumas novidades e dou dicas também lá desse meio aí que é muito importante. A gente está sempre em atualizações de estudo. Bom, muito obrigada.